Oi pessoal, meu nome é Giovana. Oi pessoal, meu nome é João e hoje a gente vai explicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é baseado na soma dos quadrados dos catetos que resultam no quadrado da hipotenusa. O teorema pode ser comprovado da seguinte forma. O quadrado da hipotenusa é equivalente à soma dos dois catetos ao quadrado. Por exemplo, se elevarmos 3 ao quadrado e somá-los ao produto de 4 ao quadrado, teremos o resultado do outro lado, no caso a hipotenusa, que resulta em 5. Pois o quadrado de 3 é 9 e o quadrado de 4 é 16. A soma de ambos dá 25. Como sabemos, a raiz quadrada de 25 é 5, então descobrimos o outro lado, já que 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Uma curiosidade sobre esse triângulo é que ele se encaixa na chamada terna. Isso é, uma série de regras que diz que um lado do triângulo terá 3 ou um múltiplo seu, o outro lado será 4 ou um múltiplo seu e obrigatoriamente o outro seria 5 ou um múltiplo seu. Mas existe outra forma de utilizar o Teorema de Pitágoras sem a terna. Como vocês puderam ver, nem todos os triângulos retângulos podem aplicar a terna. No caso anterior explicado, ele foi possível ser aplicado, mas em outras situações ele não é necessariamente obrigado a usar a terna, sendo que o teorema continua correto. Uma forma bem conhecida de se provar o Teorema de Pitágoras é colocar duas caixas com capacidade de litros iguais ao dos quadrados do catetos e outra com a capacidade do quadrado da hipotenusa. Se colocarmos as duas caixas dos outros lados dentro da área da hipotenusa, nós veremos que ele preenche completamente, mostrando então que eles são correspondentes. Porém, se nos depararmos com uma raiz quadrada em um dos lados, também é possível a aplicação do teorema. Para resolver o exemplo ao lado, devemos considerar novamente a fórmula do Teorema de Pitágoras. Para resolvermos o problema, faremos o seguinte. Nós queremos achar o valor de x, então começaremos escrevendo a fórmula do teorema. A elevado a 2 mais b elevado a 2 é equivalente a x elevado a 2. Então assim acharemos o quadrado da hipotenusa. Conforme isso, teremos então x elevado ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais, entre parênteses, 5 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. E resolvendo a primeira parte da expressão, chegaremos em x elevado ao quadrado é igual a 25 mais, entre parênteses, 5 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Agora, como resolvemos, entre parênteses, 5 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado? Para resolvermos a raiz quadrada de 3 elevado a 2, poderemos utilizar uma propriedade de radicação, que nos permite cortar a raiz quadrada com o expoente de número 2, sobrando assim o número 3. Continuando com a expressão anterior, chegamos a x² é igual a 25 mais 25 multiplicado por 3, que tem como resultado x elevado ao quadrado, que é igual a 25 mais 75, e respectivamente x² é igual a 100. Com isso chegaremos a x é igual a raiz quadrada de 100. Sabemos que a raiz quadrada de 100 é 10, então o valor de x é igual a 10. Se pegarmos outros valores, agora com duas raízes, temos como exemplo essa figura. Para começarmos, devemos localizar a hipotenusa. Mas nessa figura, o x não está no lado oposto do ângulo de 90 graus. Sendo assim, 3 raiz quadrada de 6, o valor da hipotenusa. Já sabemos a fórmula do teorema. X elevado a 2 é equivalente a A elevado a 2 mais B elevado a 2. Porém, neste problema, o valor da hipotenusa já está explícito. Resolvendo isso, chegamos em 3 ao quadrado multiplicado por raiz quadrada de 6 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado multiplicado por raiz de 2 elevado ao quadrado. Sabemos então, teremos 9 multiplicado por 6, que é igual a x ao quadrado mais 25 multiplicado por 2. E utilizando a propriedade da radiciação para cortar a raiz quadrada com o expoente 2. Assim, teremos 54 igual a x² mais 50. Após isso, passaremos o x² para o outro lado, chegando a menos x² é igual a menos 54 mais 50. Como não existe lado negativo, multiplicamos essa expressão por menos 1 e invertemos o sinal, ficando com x² é igual a 54 menos 50. Então, x² é igual a 4, e com isso temos
x é igual a raiz quadrada de 4, que é 2. Ou seja, o valor do cateto x é 2.